com esse elenco, o Corinthians vai lutar realmente, a não ser que haja uma mudança, que surjam outros jogadores, repito, sendo repetitivo, ou que alguns desses jogadores comecem a mostrar futebol que a gente não viu até agora. Porque tá difícil. O Corinthians não jogou nada na Libertadores, o Corinthians, mesmo tendo chegado na final do Paulista, apresentou futebol muito ruim, inclusive nas finais, e o Corinthians no Campeonato Brasileiro, é só a gente ver aí os resultados, a posição a 1 ponto da zona do rebaixamento. Olha, é preocupante para o torcedor do Corinthians, sim, essa campanha, com esse elenco, é para preocupar. E para piorar, José Ilan, para o jogo contra o Bahia na quarta-feira, que tem o Mano Menezes agora como treinador, o Jô não vai poder jogar, Zé. É preocupante, sim, João. Preocupante mais esse desfalque, né? Claro que o Jô hoje, embora não tenha jogado nada ontem no Maracanã, não foi visto em campo, é um jogador importante, né? Porque se o Jô não for importante para o Corinthians, quem vai ser? Eu também fiquei assustado com a atuação do Corinthians ontem contra o Fluminense, um time fraco, né? A palavra direta, a palavra certa é essa, um time fraco, um time que não mostra resquícios de grupo, de ser uma equipe, de ter conjunto, de ter alguma consistência. Me assustou isso também. Saiu o treinador, saiu o Thiago Nunes, mas o trabalho estava sendo feito até um dia antes pelo outro treinador. E não ficou nada. O que você via ontem em campo do Corinthians, desde o começo contra o Fluminense, era um time completamente desconjuntado, espaçado, sem nenhum vestígio de que aquilo era uma equipe comandada por um treinador desde o início da temporada. Não é que o Coelho começou um trabalho do zero, ele está começando o trabalho dele do zero agora, mas é uma equipe que já vinha, teoricamente, com uma sequência de jogos pós-pandemia, onde chegou na final do Campeonato Paulista, pré-pandemia, onde fez uma campanha muito ruim no Paulistão e foi eliminado de forma vexatória na Libertadores, mas é um time que estava jogando junto, que está jogando junto, com poucas alterações de elenco, desde o começo dessa temporada, muitos deles desde o ano passado. Então, o que você vê no Corinthians, estamos em setembro, é muito pouco para um time que está jogando junto há tanto tempo. 9 fora, parada para a pandemia, claro, que tirou um pouquinho da sequência de todo mundo. Mas foi muito pouco e o Corinthians começou de forma assustadoramente ruim a partida, até a troca do Ederson pelo Everaldo. O time melhorou um pouquinho com a entrada do Everaldo, aliás, tem que fazer essa ressalva. O Everaldo jogou bem ontem, talvez tenha sido o melhor jogador do Corinthians durante o tempo em que esteve em campo, que foram aí pouco mais de 70 minutos. Ele entrou aos 18 no primeiro tempo e jogou o restante da partida. Foi o único jogador que mostrou um pouco mais de ameaça ao time do Fluminense. Até fez um gol. O Everaldo acabou sendo anulado, não porque ele estava impedido, porque na origem do lance havia um impedimento. Também fiquei assustado. Acho que o Corinthians tem que se preocupar, sim. O elenco é limitado, mas vou dizer uma coisa para você. Não é tão limitado assim para estar na posição que está. O Corinthians hoje tem exatamente a mesma campanha, mesma pontuação, com o mesmo número de jogos do Botafogo, que é o primeiro dentro da zona do rebaixamento. É para se preocupar? Claro que é. Está cedo, são só 9 rodadas jogadas pelo Corinthians, né? Muita gente já jogou 10, mas o Corinthians e o Botafogo só jogaram 9. Está muito cedo? Está muito cedo, mas já foi 1/4 do campeonato. E nunca é cedo para se preocupar. O Cruzeiro ensinou isso para a gente ano passado e outros grandes que caíram em outros anos também ensinaram. Quando a gente começa a achar que, falta muito campeonato, a pressão sobre um time, fim da situação, porque aí a coisa já está indo para o brejo, né? A pressão fica muito grande, a torcida que cobra muito no Corinthians, como a gente viu nessa chegada no aeroporto, começa a cobrar em excesso e o peso começa a ficar em excesso também, começa a ficar difícil para alguns jogadores resolverem. O Corinthians precisa sim contratar, mas não vai conseguir contratar um time inteiro novo, então a questão é de correção de rumo, porque, repito aqui, o que ficou do trabalho do Thiago Nunes, eu não consegui ver nada ontem em campo. Pois é. Leandro Quesada, eu brinco com você, né? A galera sabe que é uma brincadeira, que você é o mito dos palpites e tal, a gente se diverte com isso, aquela coisa toda. Mas eu acho que você deu um palpite outro dia aqui nesse programa e eu sou obrigado a dar a mão à palmatória. Olha, Quesada, você falou assim aqui, ó. É mais ou menos umas 2 semanas, Quesada, você falou assim, João Guilherme, eu tô com medo de ter jogo na Neoquímica Arena da Série B no ano que vem.
Ô, Quesada, eu acho que você está certo, hein? Tem que se preocupar mesmo, hein? João, e estamos na 10ª rodada, indo para a 11ª. O Corinthians tem um jogo a menos, mas isso daqui a pouco representa 1/3 de disputa do campeonato. Daqui a pouco a gente vai fechar e abrir os olhos, já foi o turno inteiro. E aí as coisas não funcionam, os jogadores perdem confiança, o time entra em campo já sabendo que as coisas estão extremamente complicadas. Um técnico já foi, o Coelho vai ser cobrado, não adianta também achar que é interino e não vai ser cobrado. Isso faz parte do futebol, ainda mais num clube como o Corinthians. E pelo potencial, porque quando eu chego aqui e falo que um determinado time tem o potencial para continuar sendo o grande favorito ao título, eu estou analisando o potencial do Corinthians para tentar escapar das últimas posições. Hoje, só um maluco vai dizer que o Corinthians vai brigar pelo título, respeitando os malucos. Só um doido vai falar que o Corinthians vai pegar uma vaga para a Libertadores do ano que vem, respeitando os doidos. Só a pessoa, né, que não está antenada com as coisas vai achar que o Corinthians vai dar uma reviravolta da noite para o dia. Eu acho pouco provável. Pode acontecer? Pode. Mas não é o que a temporada inteira nos mostrou, antes e pós-pandemia, e o que o ano passado nos mostrou também. A gente está falando só desse ano. Vocês lembram o ano passado? Não era diferente disso. Não foi ano passado, mas foi em 2018 que o Corinthians quase foi rebaixado. Você lembra disso, João? Corinthians quase foi rebaixado. Sim. Faltou pouquinho para ser rebaixado. Então, é uma sucessão de anos, gestão que não está vindo legal no futebol, isso é fato, né? E aí tem um ano político que também não ajuda. 2007 eu acompanhei de perto aquele time, vi toda aquela ebulição, aquela confusão política, afastamento do presidente do Alíbio, o André Sanches assumindo, depois eleição, Nelsinho, campeoníssimo em 90, veio, assumiu o time que tinha Vampeta e não sei o que e tal, e o time foi parar na 2ª divisão. Naquela época o mantra era, não, o Corinthians não cai. Agora o mantra é, não, time grande não vai cair 2 vezes, time grande cai sim, cai 1, 2, se bobear cai 3. Não se brinca com essa coisa de rebaixamento. Não é porque tem uma camisa bonita, histórica, de um clube que nos últimos 20 anos é um clube super vitorioso, tirando essa mancha do rebaixamento, que vai fazer assim e vai fugir. Olha, tá na hora de colocar a mão aí antecipa a grana da Arena aí, do name rights, né? E contrata uns 3 jogadores. E traz um técnico mais experiente que o Coelho. Acho que o Coelho tem tudo para dar certo, mas nesse momento é colocá-lo numa fogueira danada. É colocá-lo numa fogueira danada. Se não fizer isso, vai ser degolado. Tom tá concordando. Você tá ouvindo, Quesada? Tô ouvindo. É isso. Ô, Tom, meu canário belga, vai cair o Corinthians? Ele parou de cantar. É um bom sinal. Eu perguntei pra ele, Tom, vai cair o Corinthians? Ele parou de cantar, vocês ouviram. Então não vai cair, não. Claro que o Corinthians tem possibilidades grandes até de melhorar a campanha no Brasileirão. Agora, se não ficar esperto, é ou não é, Tom? Cai. Então é bom tomar cuidado, hein? Olha, não é mole não. É isso aí, Tomzinho. Tomzinho tá mandando recado pra fiel torcida corintiana aí. Tem que melhorar, porque senão a coisa vai ficar feia. E aí o Fluminense ganhou ontem no Maraca. E dentro das suas possibilidades, com a turma